minha fé quando eu ainda era fraca, quando meu coração estava dividido entre o mundo e o altar. Ela não desistiu de mim. E isso me ensina uma coisa. Às vezes, Deus manda gente insistente, meio inconveniente aos nossos olhos, mas que, na verdade, são instrumentos dele para nos resgatar. E como sou grata por isso. Porque sem aquelas sementes que ela plantou, talvez eu não estivesse aqui contando tudo isso para você. Ela faleceu recentemente. Então, sentindo que Deus estava me chamando para algo mais profundo, comecei a ter uma inquietação no coração. Não era tristeza, nem angústia. Era como um chamado, algo que eu não conseguia explicar com palavras. Foi então que, numa madrugada, ouvi uma voz tão clara dentro do meu espírito que me fez estremecer. Jejua por 8 dias e eu vou te libertar. Aquilo ficou ecoando dentro de mim. Fiquei sem entender. Jejuar, Senhor? 8 dias? Era algo que eu nunca tinha feito. Mas não era invenção da minha cabeça. Era Deus. No dia seguinte, fui até meu pastor e compartilhei o que tinha sentido. Ele me ouviu com atenção, orou e depois abriu a Bíblia. Ele me mostrou o que diz Isaías 58 sobre o verdadeiro jejum, aquele que agrada ao Senhor, que não é só ficar sem comer, mas sim quebrantar o coração, romper com o pecado, estender a mão ao necessitado, liberar o perdão. E ele disse: se é Deus quem está te chamando, ele vai te sustentar. E foi assim que comecei aquele jejum. Mas não era por comida que eu clamava. Eu queria ver transformação na minha casa. Eu orava: Senhor, muda minha família, muda meu marido, muda meus filhos. Eu achava que os outros é que precisavam mudar. Mas no terceiro dia, Deus me deu uma resposta que me desarmou. Ele falou comigo de forma direta: a única pessoa que você pode mudar é você mesma. Aquilo foi como um choque, mas foi também libertador. Eu percebi que enquanto eu esperava mudança no outro, Deus esperava uma mudança em mim. Durante aqueles 8 dias, Deus foi me limpando por dentro. Foi me curando de sentimentos que eu nem sabia que estavam escondidos. A raiva que eu carregava foi sendo tratada. A impaciência, a tendência de culpar os outros, a dureza do meu coração. Quando terminei aquele jejum, eu era outra pessoa. E sabe o mais lindo? Quando eu mudei, minha casa mudou. Meu marido começou a olhar para mim diferente. Meus filhos começaram a se aproximar mais de mim. A atmosfera do lar se transformou. Eu diria que Deus curou 90% das feridas da minha família, só por causa dessa decisão de obedecer. Porque quando a luz de Cristo começa a brilhar dentro da gente, ela alcança tudo ao redor. Mas eu não imaginava que ainda estava por vir algo que marcaria minha vida para sempre. Foi no ano de 2012. Eu tinha um pequeno negócio e numa tarde chuvosa, um raio caiu exatamente dentro do cômodo onde eu estava. Havia acabado a luz e era por volta de 6 horas da tarde e estava escuro, mas aquele raio iluminou completamente o ambiente. Eu ouvi uma voz audível: eu quero você num quarto sozinho. E foi exatamente o que eu fiz. Passei a noite, só eu e Deus, orando e louvando. Foi um susto enorme. Mas o que aconteceu no dia seguinte foi ainda mais forte. Amados irmãos, eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele dia. E eu estava no culto, como de costume. Meu corpo fraco, abatido, não conseguia mais suportar. De repente, desmaiei. Mas não foi um simples desmaio. Naquele instante, minha alma foi retirada do meu corpo. Eu vi tudo, ouvi tudo, sentia tudo e fui levada em espírito por Jesus. Lá no céu, uma tela imensa se abriu diante de mim. Era como se o próprio céu inteiro estivesse tentando nos acordar. Na tela estava escrito com letras vivas como fogo: alerta, alerta, fim dos tempos. Esforçai-vos, esforçai-vos. Em breve venho, e esse breve já é. Glória ao Senhor. Enquanto eu lia aquela mensagem, Jesus estava ao meu lado. E ele me disse: essa mesma mensagem estou entregando agora ao apóstolo Jairo. Eu tremi, porque era como se o céu e a terra estivessem em perfeita sintonia naquele momento. E eu era apenas uma ponte, um canal, completamente indigna, mas usada por misericórdia. Então o Senhor me disse com autoridade: quando tua alma voltar ao corpo, tu irás e dirás à igreja: alerta, alerta, fim dos tempos.
E ele ainda completou: essa palavra se espalhará pelo mundo. E é isso que tem acontecido, irmãos. Hoje, quando você acessa o YouTube, é impossível não ver pessoas por toda parte clamando: Cristo está vindo agora. E o Senhor me corrigiu ali no céu, dizendo: você não vai mais pregar que Cristo vem em breve. Você vai dizer: Cristo vem agora. E foi assim. Quando minha alma retornou ao corpo, eu senti uma dor muito forte. Irmãos, eu posso testemunhar. Quando a alma sai, dói. E quando ela retorna, também. Meu corpo parecia não aguentar, mas meu espírito estava aceso. Eu percebia tudo ao meu redor. Cada lágrima, cada clamor, cada irmão com o coração angustiado. Deus me deixou sensível a cada necessidade. Eu podia sentir as dores espirituais das pessoas como se fossem minhas. O pastor então se aproximou e, com muito amor, pediu que algumas irmãs me ajudassem a chegar até a frente da igreja, porque eu estava fraca. Ele disse: tragam ela aqui, sentem ela numa cadeira. Essa irmã esteve na presença de Deus. Aleluia! Meu pastor, Jairo, um homem de Deus, temente e cheio do dom da ciência, sabia que o que tinha acontecido era sobrenatural. Mesmo sem microfone, quase sem forças, eu fui obediente. Ele olhou nos meus olhos e me pediu: Irmã Glória, diga à igreja o que você viu. Conte o que Deus te mostrou. Minhas palavras eram fracas, mas saíam com clareza. Eu disse: Pastor, o Senhor me deu uma mensagem, e o Senhor também deu essa mesma mensagem ao Senhor. E naquele momento, a igreja inteira estava em silêncio. O pastor então pegou sua agenda e, com os olhos cheios de lágrimas, a abriu no meio. Ali estava escrita exatamente a mesma frase que eu havia recebido no céu: Alerta, alerta, fim dos tempos, esforçai-vos. Irmãos, foi um mover tão forte. As crianças choravam,